Olá, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um nesse dia de hoje. Deus é lindo, é poderoso, é tremendo, é grandioso. Nesse começo eu quero engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus seja exaltado, glorificado, porque só Ele tem um controle de tudo na nossa vida aqui na terra. Meu nome é Juliana, eu moro em Brasília. E eu venho aqui contar um pouquinho do meu testemunho, do tempo que eu tive uma vida que não tinha conhecimento, porque antes eu não conhecia a Cristo. Eu era uma pessoa católica, uma pessoa que fez tudo dentro de uma igreja, primeira comunhão, crisma, fazendo vários cursos ali. Mas eu não conhecia o verdadeiro, que é Deus, que é aquele que nos escuta, aquele que ouve, aquele que fala. E eu namorava um rapaz, e foi esse rapaz que me ganhou para Jesus. Porque eu não gostava de crente. Quando eu passava em frente a uma igreja, eu até falava assim, não sei para que esse povo fica gritando dentro da igreja. Não sei para que esse povo fica nesse barulho todo como se Deus fosse surdo. E hoje eu entendo o barulho, né? E antes eu não entendia. E um dia esse rapaz, ele, no ano de 97, ele falou para mim: Juliana, você vai ter que aceitar Jesus como seu único suficiente salvador da sua alma. E eu falei: que nada, eu já tenho Jesus na minha vida. Para que eu vou ter que ir numa igreja dos crentes para poder ter ele como meu único suficiente salvador? Eu não entendia, né? E aí eu gostava tanto dele que no começo eu fui por causa dele. E aí meu tio, que é irmão da minha mãe, ia muito na igreja. E eu uma vez, foi eu que cheguei nele, só para vocês verem como foi a minha ida. Porque meu tio, ele vivia me chamando para ir para a igreja e eu falava que a Bíblia dele fedia. Já tinha um mau cheiro do sovaco dele, porque andava todo arrumadinho, de terno, tudo no meio da rua, no solão quente. E eu falava para ele que a Bíblia dele não cheirava bem. E foi através dele que eu fui para a igreja. Teve um dia que eu falei para ele assim: tio, hoje vai ter alguma coisa na sua igreja? Ele falou: hoje tem culto. E eu falei: eu posso ir com o Senhor? Ele deu pulo, gritou, deu glória a Deus, aleluia. E eu falei: para, não precisa isso tudo não. Eu só vou lá na sua igrejinha. E o dia que eu fui para a igreja foi um dia que era um dia de libertação. Hoje eu não vejo aqueles cultos igual eu via antes. Um culto de libertação, que você via realmente algo sobrenatural. E eu até pedia para Deus, né, se tivesse algum daqueles demônios que eu estava vendo lá, que tirasse da minha vida também. Que eu não queria voltar para casa da mesma forma. Então eu vi muita coisa em relação o que é libertação. Naquele tempo que eu fiquei até assustada. E ali eu fui, e naquela noite perguntaram se tinha alguém para aceitar Jesus. Naquele tempo veio um homem e eu falei para ele que eu não queria. Aí meu tio falou: deixa ela. Aí a segunda vez que eu fui, foi num domingo, o culto da família nesse tempo. Aí o homem veio até mim na hora
perguntar se eu queria aceitar Jesus. Aí eu falei que não. Na terceira vez que eu fui naquela igreja, algo aconteceu comigo. Algo aconteceu. Eu senti um fogo arder dentro do meu peito, que eu pensei que eu ia morrer. E eu olhando assim para o alto, e eu falando se era para eu ir, se ele queria, né, que eu aceitasse ele como o único suficiente Salvador. E nesse dia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, cadê o rapaz que sempre vem aqui perguntar se eu quero aceitar Jesus? Aí nesse dia eu desci correndo e falei, Jesus, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero como meu único suficiente Salvador. E eu desci as escadas, porque é descida para o altar, e eu chorando e falando que queria ele como meu único suficiente Salvador. Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Foi ter Jesus na minha vida. Foi ter ele comigo. E naquele dia, o rapaz no qual eu conheci dentro da igreja, ele tocava bateria, era uma pessoa que estava em todas as coisas da igreja, escola bíblica dominical, ele estava ali no estudo bíblico, estava em todos os cultos da igreja. E ali, o rapaz no qual eu estava namorando, a gente só se via em 15 dias, ou então de mês em mês, porque ele viajava muito. Então, para ele suprir as carências, ele muitas vezes trazia muita coisa de viagem, como joias, roupas, sapato, bolsas para mim, para suprir a minha necessidade, assim, da carência, da distância, dele não estar ali comigo. E eu cheguei a terminar com ele, pelo telefone, esse rapaz. Terminei com ele. Depois que ele voltou de viagem, ele me procurou, mas quando ele me procurou, quando ele chegou de viagem, eu já estava namorando esse irmão da igreja, no qual o meu marido. E eu comecei a namorar ele. Ele era uma pessoa humilde, né? Uma pessoa financeiramente menos do que eu, da minha família. Nessa época eu só tinha 16, ia fazer 17 anos nessa época. E eu comecei a gostar muito desse rapaz, eu admirava ele fazendo as coisas para Deus, achava lindo ele tocando, ele louvando, participando de peças. Nossa, fazia tanta coisa dentro da igreja. E aí um dia ele me pediu em casamento. E eu sou daquele tempo, né, que ele também chegou a pedir meus pais, né, para namorar comigo. Voltando um pouquinho, ele foi na minha casa, pediu pro meu pai e minha mãe para namorar comigo. Meus pais não aceitaram. Meus pais não queriam que eu namorasse ele. E eu falei pro meu pai para dar uma chance para ele, né? Financeiramente, ele não tinha assim como meu pai dizia, né? Não tinha uma vida para dar uma vida que eu estava tendo com os meus pais. E quando ele foi pedir meus pais também em casamento, meu pai não queria, nem meu pai nem minha mãe. Mas mesmo assim meus pais assinaram. Eu me casei com 17 anos e meus pais assinaram para eu poder casar porque eu queria, mas meus pais não queriam. Quando eu me casei com ele, logo eu fiquei grávida. E a minha gravidez foi uma gravidez de alto risco. A gente morava, olha só a minha situação, irmãs. A gente foi morar num barraquinho bem pequenininho, que eu acho que ainda era menor do que o meu quarto na casa dos meus pais, era menor do que o meu quarto dentro da casa dos meus pais. E a gente foi morar nessa casa. Ele ficou desempregado.
E aí eu sempre tive, eu não estava trabalhando, né? Meus pais que me davam pensão, então eu tinha dinheiro guardado. E eu que comecei a manter aquela casa. E chegou um momento que eu cheguei a passar mal dentro daquela casa. E ali a família dele, a mãe, os irmãos, tudo desunidos. Não é unido assim, igual muitas famílias, né? Que a gente se une, né? Para comer, se une para conversar, se une para fazer alguma coisa. Não, não, nessa família não tem isso. Mas eu não conhecia a história dessa família. Eu nem sabia que o pai dele estava vivo nessa época. Porque ele nunca me falou da família dele. E aí eu fiquei grávida, comecei a passar muito mal, fui parar no pronto-socorro. Eu estava praticamente perdendo a minha filha. O médico colocou, né, que me examinou, disse que eu estava passando necessidade, porque eu não estava me alimentando direito, eu estava desidratada, eu já estava com anemia, deu deu outras coisas. Aí comecei a fazer umas ecografias e o médico falou que a minha filha poderia nascer com problemas físicos, né? Porque aí tirou meu sangue, o sangue do pai, e aí viu que o sangue do pai é O positivo e o meu é A negativo. E ali eles falaram que eu ia ter que passar por tratamento. E eu comecei a orar, pedir para Deus, né, que essa criança fosse uma criança de promessa, de bênçãos, que ela viesse com saúde e não com problemas como o médico estava falando. E aí minha mãe foi até o hospital juntamente com meu pai e pediu para cuidar de mim até a criança nascer. Primeiro neto, né? Primeira neta, no caso, neta. E aí eu fui para casa dos meus pais. Mas aí meu pai exigiu que ele comprasse de tudo para mim. Aí ele chegava todo mês com verdura, fruta e outras coisas para mim. Mesmo meus pais não precisando, mas deu responsabilidade para ele, né? E aí eu fiquei lá e estava terminando o ensino médio. Aí eu terminei o ensino médio, grávida, e a minha filha nasceu. Aos meus olhos ela estava muito bem, tranquila, abençoada. E aí ela começou a ter umas convulsões, febre chegava a 40 graus, às vezes passava de 40 e dava aquelas convulsão e tinha que correr para um pronto-socorro. E eu fui, né, para o hospital, às vezes minha filha ficava internada 1 mês, 2 meses. E ali eu não estava tendo mais, assim, contato com o marido, não estava dormindo com ele, foi passando os meses. E aí ele lá na casa, lá, nesse barraco da mãe dele. Aí eu peguei, quando a minha filha saiu do hospital, eu procurei ele, fui até a casa da mãe dele, falei para ele, olha, vamos ter que sair daqui. Ele falou, eu não tenho condições de pagar um aluguel, não sei o quê. E eu falei, vamos sair daqui. E aí a minha tia estava com uma casa que ela não estava morando. E eu falei com ela, naquele mesmo dia, ela cedeu a casa. E a gente saiu daquela casa e fomos para esta casa. Nosso cantinho. Aí sim, casamos, temos um canto nosso, não estava mais dentro do que é dos outros ali, né? Com outras famílias dentro. E aí a minha filha começou de novo a ter essas crises. E eu corria com ela para o hospital.
Eles falaram que era uma bronquite asmática e dava uma febre muito alta e sempre tinha que correr para o hospital. E ali eu fui para o hospital. E ali eu comecei a falar com Deus. Foi um ato de fé que eu fiz, né, sobre medicamento, porque ela tinha que tomar muito Berotex junto com soro. E eu via que aquilo acelerava o coração dela. E ali eu segui uma ordem de Deus. Foi um ato de fé, irmãos. Deus, ele sabe trabalhar na vida de cada um. Eu vou contar o que Deus fez aqui em relação à saúde da minha filha. Mas não faça isso se não estiver na direção de Deus. E o Espírito Santo de Deus falava assim comigo: tira o remédio e coloque água. Eu achei até loucura, mas eu segui a voz de Deus. Eu fiz isso. 3 dias eu fiz isso. E eles não podiam ver eu fazendo aquilo, né? E eu fiz. No 3º dia, minha filha teve alta. E nunca mais voltou para o hospital. Para a honra e glória do nome do Senhor. Minha filha nunca mais teve problema de saúde. Nunca mais voltei com ela para o hospital. Mas aí, pensando que estava tudo bem, tudo tranquilo, quando eu cheguei em casa, o meu marido estava já diferente. Ele começou a trabalhar pelo governo e o pessoal do trabalho dele, todo mundo me conhece. E aí um dia eu fui no trabalho dele e o chefe dele me chamou e falou assim: olha, seu marido está tendo um caso com uma funcionária aqui. E eu falei: não, é mentira. Ele falou: ele é calado. Aí eu comecei a falar: não é meu marido não, você tá doido. Meu marido é calado, ele é tímido, nem fala direito. Ele fala, não sabe nem falar direito, vai cantar mulher. Aí ele tá tendo um caso. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei em casa, ele tinha vendido uma mesa grande que eu tinha ganhado, uma mesa de jantar. Ele vendeu, ele tirou tudo que era caro dentro da casa. Tudo que tinha de valor, televisão, tudo. E a maioria das coisas foram coisas que eu comprei, mas ele levou. Colocou o nosso guarda-roupa enorme, grande. A parte dele, ele pregou com pregos grande. E aí eu comecei a ligar para ele. Ele não me atendia. Aí eu ia no local de trabalho para ver se eu encontrava ele. Eu não encontrava ele no local de trabalho. E aí, como eu estava desempregada, dependendo dele, e aí eu fui passando por uma situação que eu fiquei perdida, pensando o que estava acontecendo comigo. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso com uma pessoa que disse que me amava, que gostava de mim, que Deus estava abençoando. E ele sair de casa, não falar nada, não conversar nada, não falar. E eu liguei para ele, para vocês verem como a situação já estava. Aí, depois de muito tempo, ele me atendeu, eu ligando, e eu ouvi crianças chamando ele de pai. E eu falei: por que essas crianças estão te chamando de pai? Ah, é criança da rua. Ele falou desse jeito, mas eram os filhos da mulher, no qual ele já estava dentro da casa dela. O que ele fez? Ele pegou todas as coisas que ele tirou de dentro de casa, levou para a casa da mãe dele e foi morar com a mulher. Foi para dentro da casa da mulher. E aí, sabe o que ele fazia comigo? Eu era nova, 17 anos. Ele só ia lá em casa. Ele tinha 24 anos, viu? 24 anos e eu 17. Ele só ia lá em casa para tomar banho, trocar de roupa e saía. E aí eu comecei a fazer cursos
eu fui fazer curso, estudar, e quando ele foi lá em casa, aí ele dormiu no colchão na sala. E aí eu peguei o telefone dele, coisa que a gente não pode fazer. E naquele tempo não tinha esse negócio de restauração, acho que não tinha restauração de casamento. E eu peguei o celular dele, peguei todos os contatos que eu não conhecia. E no outro dia eu liguei. Até que saiu no número de telefone dessa mulher. Da casa da mãe dela, não foi nem diretamente da mulher, foi na casa da mãe dela. E eu perguntei que hora que ela ia estar lá. E a mãe dela falou, tal hora ela tá aqui. E eu liguei, conversei com a mulher. Eu fui e falei para ela que ele era casado. Gente, hoje eu olho para isso, mas que humilhação. Mas para mim, eu queria, sabe, que ela soubesse que ele era casado. E ela foi e falou para mim no telefone que ele disse que não era casado, que ele só estava comigo por causa dos filhos. Gente, foi muito humilhante isso. E eu fui e falei, se é por causa dos filhos, por que a gente ainda é casado oficialmente? E aí essa mulher, eu não sei o que essa mulher fez com ele. Quando eu voltei do curso, ele estava lá em casa, como se nada tivesse acontecido. E eu fui conversar com ele, fui tirar satisfação com ele. E ele calado, negando. Eu falei, mas cara de pau, a gente teve brigas feias nesse dia. A gente brigou feio, feio, feio mesmo. Eu tô com a garganta seca aqui, o tempo tá tão seco aqui, que se me verem tossindo, é por causa do tempo aqui. Eu peço desculpa. E aí, brigamos feio, que foi agressão física, de porrada mesmo. E eu queria descontar toda a raiva nele. Só que o homem tem mais força, né? Mas eu mesmo assim fui pra cima dele. Nesse dia a gente foi parar na delegacia. Nesse dia. E foi parar também o nosso caso no fórum, né? Foi parar no promotor de justiça lá, por agressão física. E ele ficou em casa, mas ele voltou pior do que estava. Pior do que estava. Se eu pensei que esse homem ia voltar para ficar melhor, para tentar, não, eu errei. Ele em nenhum momento reconheceu o seu erro. Ele em nenhum momento ele olhou assim para mim e falou, me perdoa, eu fiz isso. Não, 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 não. Ele voltou como se ele fosse o certo. A pior coisa é um homem voltar dessa forma. E ele voltou como a Bíblia fala, né? Quando a pessoa está na presença de Deus, ela é liberta. Mas quando ela sai da presença de Deus, ela se enche de demônios, que são 7 demônios a mais. E esse homem voltou endemoniado para dentro de casa. E eu não aguentei esse negócio, não. E esse homem foi ficando pior do que ele voltou para casa. E aí, minha filha cresceu, já ia fazer 4 anos. 4 anos de idade, o tempo se passou, né? E ela, 4 anos, eu engravidei. Fiquei grávida de um menino. Eu não tenho, eu tenho muito problema em relação a medicamento, né? Eu estava tomando uma injeção para não engravidar, e eu engravidei tomando a injeção. Da primeira, a gente quis. Do segundo, eu que quis tomar remédio, porque ele queria ter filho, e eu falei, da situação que eu estou vivendo, eu não quero ter filho. Né? Briga, discussão, Deus é mais. Aí engravidei do menino, pensando que as coisas iam melhorar, mas não melhorou, não. A gente pensa que tá bom, melhorou, não, é tudo ilusão. Foi tudo ilusão.
E eu sofrendo com este homem. Aí a gente saiu da casa da mãe dele, ou da casa da minha, perdão, da casa da minha tia, e fomos ter uma outra casa. Fomos para uma casa maior. Aí alugamos essa casa, uma casa grande, né? Aí eu já estava estudando para concurso e passei, graças a Deus. Então, assim, eu já tinha uma condição de vida boa e ele também. Só que o dinheiro dele nunca dava para nada. Eu sempre fui dizimista e ofertante. E ele não era mais a mesma pessoa na igreja. Ele não estava sendo mais aquela pessoa presente nas escolas bíblicas dominical, no estudo bíblico, nos ensaios. Ele foi, tipo, se afastando das coisas de Deus. E eu buscando a Deus, mesmo assim eu estava na presença de Deus. E aí foi ficando pior, por quê? Porque essa mulher deu um pé na bunda dele e ele foi e arrumou outras. Não foi só uma, foram outras. E eu tentando ali, buscava Deus, sabe? Falando para Deus libertar ele, salvar ele. E, e ele, quando estava dentro de casa, ele não dava atenção para nada. O negócio dele era só o celular e o notebook, só. Só o celular e notebook. Às vezes eu chamava ele, vamos sair hoje, vamos almoçar fora. E ele, não, tô cansado. E aí a nossa vida foi essa. Empurrando a vida com a barriga. Eu esperava um dia passar para amanhecer outro dia, para ver se o outro dia era melhor, mas não era. E ali eu comecei a cobrar ele. Eu falei, olha, da forma que tá, não dá pra gente viver mais, não. Da maneira que tá, não dá mais pra gente ficar junto. Não dá. Não dá pra viver assim. Não dá. Da forma que tá, uai, você não me respeita, você não sai comigo, você não dá atenção pros filhos. E aí nasceu meu filho, sabe? Era para ele ser um paizão. Aí foi quando eu conheci o pai dele, quando meu filho nasceu. Aí eu conheci o pai dele, eu pensei que o pai dele nem vivo estava. Aí o pai dele que veio contar para mim o que tinha acontecido, né? A família dele toda lá era evangélico. E eu, no meio da minha família, eu era a única evangélica. E aí o pai dele foi e falou que traiu a mãe dele, que saiu de casa, que foi viver com outras mulheres, sabe? E não deu atenção para os filhos, mas ele voltou. Olha só o que aconteceu com ele. Ele voltou, ele pediu perdão, falou para ele: olha, meu filho, me perdoa de tudo que eu fiz com você, com a sua mãe, com seus irmãos. Mas não faça isso com a sua família. Dê valor à família que Deus te deu. Você está numa família boa, uma família que te acolheu. Então, dê valor o que Deus está colocando nas tuas mãos. Cuida bem da sua esposa e dos seus filhos. Não foi... Aí o tempo passou. O pai dele foi embora nesse dia. E se chegando a 5 anos, olha só o tempo que foi passando. 5 anos. Ele continuou nas mesmas práticas. Eu engravidei de novo. E essa gravidez eu chorei a gravidez toda. Eu não queria ter engravidado. Eu não falei para ele que estava grávida. E eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal, que eu comecei a ficar internada. 1 mês que eu descobri que estava grávida, eu fui parar num pronto-socorro. E eu fiquei internada e os médicos conversando comigo, falando comigo que a criança,
eu poderia perder a criança. E eu não queria, porque eu estava me sentindo uma mulher muito infeliz. Eu estava me sentindo uma mulher desprezada, humilhada. E entrava ano e saía ano a mesma coisa. E eu sempre queria que ele olhasse para mim, que ele me respeitasse, que ele me amasse. Mas não foi isso. Só foi humilhação. E aí meu pai começou a falar para mim, né, que a escolha que eu fiz era a minha consequência, que eu ia levar isso pro resto da vida. E aí eu contei para ele que estava grávida, ele ficou muito alegre, pegava os nossos filhos, deitava na cama, ficava passando a mão na minha barriga, conversando. E naquele tempo, que estava tendo muitas tragédias nesse tempo, de um ano de 2020, 2002, e teve uma morte de uma criança que o pai, mais a madrasta, jogou a criança pela janela. Foi uma percussão muito grande, não só no Brasil, mas até fora do Brasil. A Isabela, o nome da criança que teve, não sei se vocês lembram, eu estava no hospital, ganhando a minha filha, nesse tempo. Eu ganhando a minha filha. E aí o pai pediu para colocar esse nome, Isabela, o nome dela. Eu concordei, deixei. É um nome bonito, é um nome abençoado, graças a Deus por isso. E Deus falou para mim que ia fechar as portas para ele. Falou, filha, vou eu fechar as portas porque é necessário. E aí ele ficou desempregado pela segunda vez. E ele, quando ele está desempregado, ele fica diferente. Ele arruma a casa, ele lava a louça, ele lava roupa, ele faz uma comida, tira a poeira dos móveis. Mas quando ele estava bem, ele não lembrava que tinha que ajudar dentro de casa, ser um pai presente. Ele saía com os filhos, ele ia para o parque, ia para o campo de futebol, para ver o nosso filho jogando bola. Mas quando ele estava trabalhando, ele não enxergava nada disso. É como se ele fosse solteiro, sabe? Um homem solteiro, que não tivesse responsabilidade nenhuma. E aí eu comecei a falar para ele que queria comprar uma casa, não queria mais morar no que era dos outros. E ele falava, é impossível. Eu falei assim, impossível para quem não crê, para quem não acredita, para quem não quer. Mas eu acredito e eu creio. Aí comecei a orar, a falar com Deus. Aí nos mudamos, fomos diretamente para a nossa casa. Deus, ele nos abençoou não só com a casa, mas com o carro. Então foi uma bênção completa na nossa vida. Nos mudamos, viemos para um lugar bom. E aí a gente pensa assim, mudou de lugar, vai ser tudo maravilha, né? Vai ser tudo novo. Eu entrei na casa, comecei a orar, ungir. Oh, Deus, abençoe este lugar, seja paz, seja alegria, seja um recomeço, seja mudança, seja algo para ser diferente aqui. Sair do meio de todo mundo, da parentela toda, e viemos para um lugar onde não tem parentela perto. Mas no ano quando a gente vem morar nessa casa,
eu vou voltar um pouquinho, um pouquinho. Depois que eu tive a minha filha, eu não posso deixar de contar esse testemunho que aconteceu. Depois que eu tive minha filha, no ano de 2000, quando eu tive minha filha em 2002, em 2010, 2008 que eu tive minha filha mais nova, 2008. Aí no ano de 2010, eu foi dia 2 de janeiro do ano de 2010, eu estava muito triste. Eu estava na casa dos meus pais, ali estava todo mundo reunido ali, família, parente, amigos. E eu surtei, eu fiquei subiu um ódio dentro de mim de tudo que eu estava vivendo, que eu não podia contar para a família, sabe, que eu estava que meu marido estava me agredindo, que meu marido verbalmente estava me agredindo com palavras, porque a vez que ele me agrediu fisicamente, a gente foi parar na delegacia, então ele começou a usar palavras para me agredir, sabe? Falar para mim que eu nunca vou encontrar um homem se eu chegar a separar dele, porque homem nenhum vai querer uma mulher com 3 filhos. E ele começou a falar muitas coisas assim que vinha para acabar com o meu psicológico, com o meu autoestima. E queria me colocar lá embaixo, sabe? Primeiro porque eu estava trabalhando num lugar onde só tem homem. E ele falava isso para mim, que homem nenhum ia olhar para mim, que homem nenhum ia me querer, sabe? E aí, nesse dia que eu estava na casa dos meus pais, eu pedi a morte. Eu não queria viver. Eu falei para Deus, falei, Senhor, por que o Senhor não me mata? Eu olhei para o céu. Eu falei, por que o Senhor não me mata? Deixa ele viúvo, que aí ele pode viver a vidinha dele do jeito que ele quer. No outro dia, amados, dia 3 de janeiro de 2010, eu estava descendo. Eu ia para a igreja, porque eu fui convidada por um amigo para ir para a igreja, que era, né? Até meu cunhado. E eu chamei a minha irmã, vamos para a igreja hoje? E eu subi para minha casa, arrumei meus filhos, que eu ia deixar os 2 maiores com a minha mãe, na casa dos meus pais. E eu ia com a menor, porque mamava, ia para a igreja. Na hora que eu desci uma rua abaixo da rua que eu morava, eu olhei para trás e não tinha ninguém. E eu passei por 2 jovens que estavam sentados no chão. Eu passei por eles. Quando eu passei por eles, eu levei um tiro. O tiro entrou pelas minhas costas e ficou no meu peito esquerdo. E ali eu entrei na rua pedindo socorro para as pessoas me ajudarem com os meus filhos, porque eu estava com uma filha de 1 ano e pouquinho no colo, o meu filho de 5 anos, a minha outra filha, que estava, acho que na época, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que a minha filha mais velha tinha 10 anos, que é mais... E aí, eu caí, não vi mais nada. E Deus foi tão misericordioso que Ele mandou um carro para me levar para o hospital e o outro carro para levar os meus filhos para a casa dos meus pais, porque todo mundo ali me conhecia naquela cidade, que ainda me conhece lá naquela cidade. E eu fui parar no hospital. E chegando ali naquele hospital, o rapaz que me levou, eu só estava ouvindo, eu não estava enxergando, eu só estava ouvindo. E ali o guarda que veio perguntou se ele era da família. Ele falou que não. Ele falou, então você não pode entrar, só a família que pode entrar. Ele falou, não, deixa eu ficar aqui com ela até a família chegar, eu conheço ela. E aí entraram comigo. O médico que me examinou falou que era uma hemorragia interna e que eu tinha que entrar na sala de cirurgia. Cheguei numa porta que eu só ouvi a buzina do médico apertando para eu poder entrar para essa sala de cirurgia. Chegando nessa sala de cirurgia, meus amados, a enfermeira não quis me atender. Falou que tinha que ser transferido para outro hospital. E o médico pegou e falou assim, mas ela vai morrer no meio do caminho. Eu nunca ouvi um negócio desse.
O diabo realmente queria traçar a minha vida. E aí ela falou assim, eu não tô nem aí para ela. E nessa hora chegou minha mãe, meu pai, meu marido chegou no hospital. E ali eu só falei assim, mãe, não quero me atender. E eu só ouvi o barulho. Meu pai falando, não, então coloca ela no... pede um helicóptero, leva ela para outro hospital que a gente paga. E aí o médico pegou e falou assim, ela não pode sair do hospital, porque ela vai morrer no meio do caminho. E ali eu só vi os barulhos, pá, pá, derrubando, quebrando coisa. E ali meu pai pedindo para eles poderem mandar para outro hospital. Aí correram comigo pro box. E ali no box eles rasgaram minha roupa todinha. Fizeram ali os procedimentos e o médico falando, essa menina vai morrer, essa menina vai morrer. E nessa hora, eu sabia que eu não estava sozinha. Só de lembrar, eu fico maravilhada com o que Deus faz. Porque olha só o que Deus falou comigo nesse dia. Ele falou bem assim, filha, ainda que tu andares pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo. E não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Nessa hora, aonde os médicos já tinham decretado morte, Deus decretou vida, porque Ele é Deus. E aonde a mão dele está, ninguém pode impedir o agir dele. E ali eu tive uma paz tão grande, porque eu sabia que Deus estava comigo naquele dia. Eu fiquei 16 dias internado, mas Deus fez um hospital público se tornar um primeiro hospital de primeira classe para mim. Deus, ele mudou tudo em favor da minha vida. Aonde o inimigo tinha decretado morte, Deus decretou vida. E naquele dia eu pude ver o sobrenatural de Deus, a proteção dele. Ele enviou anjo ao meu favor naquele hospital. Porque na hora eu estava cega, não podia enxergar, mas podia ouvir. Mas ele me fez enxergar e eu pude ver o espírito da morte ali sondando aquele lugar. E o próprio espírito da morte virar para mim e falar assim, você não pode tocar. E ele mesmo abriu a porta que eu pude ver o povo todinho lá fora, o pessoal da igreja, família, parente, tudo lá fora. E os médicos decretando, ela não passa dessa noite. E Deus ali falando, a última palavra é minha. A última palavra é minha. E ali eu fiquei 16 dias internado. E desses 16 dias, o quarto lotado de pessoas para orar pela minha vida, de estar ali, falando de Deus ali. Meu quarto foi um que deixou história naquele hospital, que era lotado de gente querendo me ver, para falar comigo, levar uma palavra, sabe? O que Deus faz, ninguém pode fazer. Irmãos, é coisa mais linda. Foi uma experiência linda que eu tive com Deus. E aí eu saí do hospital, ainda fraca. Os médicos tinham falado que se eu ficasse viva, aí mudou. Se eu ficasse viva, eu ia ter que usar um balão de oxigênio por causa do meu pulmão, que já estava estragado, perfurou muito, não sei o quê. E aí eu falei para o médico bem assim, doutor, eu vou ficar com a marca para mostrar para qualquer pessoa o que aconteceu comigo, mas eu não vou ficar com sequela. E eu tomei posse dessa palavra. E realmente, eu saí de lá. Os médicos falaram que eu não podia pegar peso, eu pego peso. Os médicos falaram que eu não podia fazer caminhadas longas, eu corro. Os médicos falaram para mim que eu não podia fazer isso, fazer aquilo, eu faço. Tudo aquilo que os médicos falaram que eu não podia fazer, eu faço. E aí, saí do hospital. Aí minha mãe ficou com medo de ser alguma coisa assim. Eles ficaram com medo dos bandidos virem atrás de mim e tudo mais. Eu falei, mãe, eles vieram para fazer alguma coisa, mas não foi comigo. Depois eu fui ver que era acerto de conta com aqueles jovens. Aqueles jovens morreram naquele dia, porque eles mataram uma pessoa. E esses caras vieram atrás desse jovem e me atingiam. Eu estava ali, mas não tem nada por acaso, meus irmãos. Tudo acontece com permissão de Deus na nossa vida.
E eu voltei antes de eu sair do hospital, aí minha mãe que nunca foi de manhã para o hospital, e eu sonhei à noite, eu tive um sonho, um reboliço na casa da minha mãe, uma bagunça, brigaiada, e minhas coisas chegando lá. Aí minha mãe chega de manhã no hospital. Aí eu falei, mãe, o que você está fazendo aqui, minha mãe? Ai, seu marido está tirando as coisas lá da casa. Eu falei, o quê? E aí eu liguei para ele. Falei, não é para tirar as coisas da casa não, homem, você é doido? Aí ele falou assim, não, é porque seu pai falou que é para tirar as coisas daqui para ficar na casa dele. Eu falei, você é doido, não vai para casa dos meus pais não. E comecei a falar para ele que Deus tinha falado comigo no sonho, que não era para sair da casa. Aí ele saiu. E tudo que eu tinha visto no sonho aconteceu dentro da casa dos meus pais. Misericórdia. E aí, pelas consequências, você fica ali. E aí passou os dias, meus irmãos, eu ali dentro da casa dos meus pais, morando lá, e eu fui abrir o notebook e tinha o Facebook estava aberto no Mendes e tinha um monte de mulher, um monte de conversas indecentes, um monte. E era sempre no horário que eu estava na igreja, porque como ele não estava indo para a igreja, então ele estava aproveitando quando eu não estava na igreja. E aí ele recebeu também uma ligação. E como a mulher não tinha, a mulher ficou ligando para ele no número dela e ele não atendeu, ela não é besta, ela ligou de outro número para ele. Aí ele atendeu de viva voz. E a mulher falava assim, oi meu amor, onde você tá? Quando ele ouviu isso, ele desligou o telefone. Ai, foi uma dor, uma dor, uma dor. E não foi só isso não. Entrou uma mensagem, nesse dia eu quebrei o celular dele. Entrou uma mensagem que falava bem assim. E aí, tá com fome de sexo? Isso me matou. Eu falei, não, eu não acredito que eu tô passando por isso, não. Meu Deus, o Senhor me deu vida. E esse homem tá aprontando desse jeito. Sangue de Jesus está em poder, meu pai. E aí, eu peguei as coisas dele, como tava dentro da casa do meu pai. Eu falei assim, olha, eu tô aqui na casa dos meus pais. Já que eu tô aqui dentro da casa dos meus pais, faz um favor, pega suas coisas e vai embora. Vai embora. Precisa disso não. Vai ver tua vida. Aí ele começou a falar que eu era doida, que eu era louca, que os demônios estavam tudo atacando. Eita, eu tô cheio do demônio mesmo. Agora que você vai ver os demônios mesmo. Eu peguei as roupas dele, minha irmã, joguei tudinho lá na área lá e pisei em cima e falei, agora pega suas tralhas e vai embora. Aí vem meu pai, vem minha mãe, e eu não queria contar para meus pais que eu tava passando com ele. Mas aí eu tive que pegar e falar, ele tá me traindo. E eu não quero mais, eu quero que ele saia daqui, tá me traindo, vai embora. E meus pais pegou e já se retiraram. Deixou eu resolver. E aí foi quando ele comprou a casa e o carro, né? Comprou a casa e o carro com meu dinheiro. E a gente se mudou pensando que ia ser tudo diferente. Longe de família, tudo mais. E não foi. Não foi. Ele começou a usar o nosso próprio carro para estar levando pessoas que moram aqui perto, onde a gente mora, para trabalho. E trazendo pessoas. E eu não sou besta, eu orei no carro. Falei para Deus que o carro era da família e que não era para qualquer um entrar dentro do carro. E aí ele... Chegou um momento que ele deixou o carro no estacionamento. E o carro, ele foi... Os ladrões veio e quebrou bem na parte do motorista. Entrou dentro do carro, roubou tudo que tinha dentro do carro. Quando ele saiu do trabalho e foi pegar o carro estava todo desmontado. No estacionamento, movimentado. Gente, é muito engraçado. E aí ele me ligou. E eu estava na igreja. E ele me ligou. Olha, roubou o carro. Eu falei, você tá bem? Ele,
tô bem, mas o carro, eu falei assim, você tá bem? Eu tô bem, então, carro é de menos. E aí, a pessoa não aprende, né? Não aprende. E eu sou muito temente a Deus. Eu comecei a falar com Deus, falei assim, eu não aceito a situação. Eu sei que eu fiz muita coisa errada. Eu sei que eu me casei muito nova, tive filho nova. Mas eu sei que o Senhor tem uma nova história para minha vida. E eu não quero continuar mais nessa situação. E eu comecei a buscar Deus. Aí foi quando ele saiu de casa. Deus usou uma mulher dentro da igreja e falou, filha, vou eu passar o vento lá. Isso foi numa quinta-feira, lá pro mês de foi no mês nesse mês de julho, mês 7, não sei se foi no dia 20, eu não lembro o dia direito. Sei que foi no mês de julho, de 2020, que foi o tempo da pandemia. Em 2020, no mês de julho, numa quinta-feira, Deus pegou e falou que ia passar o vento e que era necessário ele sair de casa. E Deus tirou ele daqui. E aqui as máscaras dele foi caindo, porque as pessoas que conheciam ele, um homem calado, um homem tímido, um homem isso, um homem aquilo, aí as pessoas foram vendo ele no local de trabalho, com mulher, entendeu? E não foi só com uma, foram com várias. E ele ainda vinha aqui em casa nesse tempo, aí queria dormir comigo. Foi eu que cortei, irmãos. Foi eu que cortei. Falei, aqui não. Não, 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 não. Minha vida não é desse jeito, não. E aí foi passando os tempos e eu falei para Deus, eu não quero ele da mesma forma. Essa forma, eu fiquei casada com ele 23 anos. Então, esses 23 anos eu não quero a minha vida desse jeito. Eu sei que o Senhor é capaz de libertar. E várias pessoas foram se levantando e falando que Deus ia fazer na vida dele. E aqui, em Números 23:19, fala assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou faria e não confirmaria? Então, Deus, tudo que ele vai fazer, ele vai confirmar com você. Ele vai usar alguém para poder, ou através da palavra, através do louvor, ou através dos profetas dele, que algo ele está fazendo, está trabalhando, entendeu? E não foi fácil. Não foi fácil para mim, porque ele alugou um apartamento e ele começou a levar essa mulher num apartamento e as pessoas foram vendo e as pessoas foram mandando mensagem. E ele negando tudo. Ele falava que nunca levou ninguém no apartamento dele. Mas aí ele deu um celular dele para minha filha e ele esqueceu de formatar esse celular todinho. E esse celular veio com o quê? Com contatos, veio com fotos nuas. Ixi, foi uma coisa que mexeu com a cabeça da minha filha mais nova. Então, assim, ele se entregou, mesmo ele não querendo, sabe? Mas ele é uma pessoa do coração duro, que só Deus pode quebrar. Ele simplesmente não pediu desculpa para a filha. Ele simplesmente quis de pegar o celular e apagar tudo que ele tinha feito, né? Aqui estava tudo ali naquele celular dele, pornografia, fotos nuas. E chegou um momento que eu falei, Deus, eu não quero este homem para mim de jeito nenhum. Deus é mais, santos tem poder, não quero este homem não. Misericórdia, Pai. E comecei a buscar Deus em prol da minha vida. Eu falei, Senhor, eu preciso ser liberto. Me liberta, me transforma, me cura. Meu Deus, age de dentro para fora, porque eu também tenho meus temperamentos, eu sou meio... quando eu me explodo, então me ajuda, Pai. Comecei a buscar por mim. E ele começou a mandar mensagens para mim. Ele começou a mandar mensagem para mim já tem 2 meses.
ele mandando mensagem para mim, desse ano, de 2023. Ele começou a mandar mensagem, então foram 3 anos de deserto. E ele começou a mandar mensagem para mim. Aonde eu ia, ele estava querendo aparecer, entendeu? Aonde se tinha algum evento na escola, coisa que ele nunca ia, eu chegava lá, ele tá lá nesse evento. No último evento que eu fui mesmo, do colégio da minha filha, ele tava lá, aí veio pro meu lado, me abraçando, e teve uma irmã que falou para mim que ele ia me pedir perdão. E ele me pediu perdão. Me pediu perdão de joelho. Me perdoa por tudo que eu fiz com você. E aí eu pensei assim, se é de Deus mesmo, ele vai citar o que é, por que ele tá me pedindo perdão. E eu falei, por que você tá me pedindo perdão? Aí ele, porque eu te traí. Porque eu abandonei a minha família. Porque eu fui um cafajeste. Eu não fui um bom marido para você. Eu te fiz sofrer. Você não merecia passar por isso. Você tem esse jeito aí, mas você é uma mulher... Ele falou uma palavra que eu não vou falar aqui. Tipo mulher foda, mas é outro tipo de um nome que ele falou aqui. E você é uma mulher guerreira. Você é batalhadora. Você é esforçada. Você é inteligente. Você sabe ver as coisas. E as coisas que você vê dá certo, porque você tem Deus. E eu quero estar com você firme e forte aí. Quero criar nossos filhos, estar do seu lado. Quero te amar como nunca te amei. Eu quero ir em lugares com você aonde eu nunca fui. E falou que me amava. Aí o que eu falei para eles? Falei bem assim, olha, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Sem Ele nada disso estaria acontecendo hoje. Mas você vai ter que voltar para a presença de papai. Você vai ter que confessar os seus pecados para papai. Falar tudo o que você fez. Porque a Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados. E se arrepender de verdade. Para que o Senhor venha com misericórdia sobre a sua vida. Para que você seja liberto. Para que você seja transformado, curado. Precisa passar por esse processo. E ele foi. Ele foi e passou por esse processo aí de libertação, pedindo perdão para Deus. E eu vi a mudança. Eu vi o que Deus fez. Tudo que o diabo quis roubar de mim, que roubou de mim, ele teve que devolver tudo em dobro. Tudo em dobro. Você sabe por quê? Porque eu sempre lembrei quando Jó falava lá na palavra lá. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. E Deus se levantou em meu favor. Então, esse é o meu testemunho. Que Deus, ele faz. Só tem que confiar, acreditar, descansar e viver a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que através desse testemunho, Deus venha falar com você. Que é no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. No ano de 2021, eu fui entrar no Google, no YouTube, quer dizer, no YouTube, para saber mais sobre divórcio. E aí, quando eu entrei, entrou
um vídeo da Sol que tinha um homem de costa indo nos trilhos e falava bem assim, deixar ir. Aí eu fechei. Falei, eu tô procurando sobre o divórcio, quais são os meus direitos, entra um vídeo e deixar ir. Aí entrei de novo. Quando eu entrei de novo, eu creio que foi Deus, assim, querendo me mostrar algo. Aí entrou o mesmo vídeo, deixar ir. E ali eu entrei naquele vídeo, assisti ali o que estava escrito ali, os conselhos da Sol, né? O primeiro vídeo de restauração que eu assisti foi o dela. No entanto, até conversei com outras pessoas que estavam passando pelo momento de separação. E aí, eu até coloquei um comentário, foi desse comentário que a Sol entrou em contato comigo. Eu não lembro o que foi que eu escrevi lá. E aí, depois de um ano, a Sol entrou em contato comigo e perguntou se eu ainda queria meu casamento restaurado. Então, assim, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, Sol, que Deus continue te abençoando, continue te iluminando, continue sendo um instrumento de Deus para a vida de mulheres. Eu só tenho a agradecer esse Deus maravilhoso, tremendo, e que Deus continue te abençoando, Sol. Muito obrigado por tudo. E estou aí pronta para ser canal de bênção também para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Obrigada.